Então, vamos lá. Outro ponto que eu ia falar para você aqui, professor Wesley, que é o seguinte. Outro ponto aqui, vamos lá. Então, eu já falei sobre o perigo de ler e aplicar versículos fora do contexto, né? É o ponto que agora eles estão batendo em cima, né? Não devemos pregar com base em um único versículo. Existem contextos do versículo do autor da revelação geral bíblica. Aí o outro ponto aqui, ó. Jesus é o caminho, a verdade. Jesus é o caminho e a verdade. Devemos ter cuidado com falar como este é o caminho. Com este é o caminho. Pois nenhuma instituição é o Cristo. Nenhuma instituição é o Cristo. Então, eles estão novamente reforçando sobre pregar sobre esse é o caminho. Entendeu? Porque muitos pregadores, eles pregam exatamente isso. Esse exclusivismo. Quando vai falar assim que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eles falam que o caminho é a congregação, ou a graça é a congregação. Entendeu? Então, o Paulinho do Paulista, ele até recentemente ele mudou o discurso dele. Ele anda falando que nós temos a graça. Agora eu não sei se as outras igrejas têm, mas nós temos. Aí volta e meia ele fala, olha, nós temos coleta, lá tem dízimo. Entendeu? Então, assim, sempre desqualificar. Eu estive num culto da congregação há 2 dias atrás. Eu estive lá no Parque Maria Helena, porque eu fui visitar um amigo meu. E ele estava congregado, e eu fui lá visitar ele, porque ele me ligou e ele pediu para eu ir lá dar um abraço nele. Esse amigo meu, para vocês terem uma ideia, ele esteve aqui em casa junto com a esposa, e a esposa contou para mim que ela queria tirar sua própria vida e tirar também a vida dos filhos. Ela tá numa depressão profunda, ela estava, e ainda continua, tá fazendo tratamento e tudo. Nós levamos ela no CAPS. E aí, ele tomou um carinho muito grande pela minha esposa e por mim. E ele me ligou e falou, Michel, tem como você vir aqui no Parque Maria Helena congregar e vir me dar um abraço? Eu falei, claro que tem. Cheguei lá, eu cheguei no culto, vazio o culto. Vazio. E na hora, antes da palavra, o cooperador pegou e falou assim, Irmandade, vamos contribuir para essa obra, vamos contribuir para a obra de Deus, no caso. Irmandade, a Irmandade sabe que quanto mais a gente contribui nessa obra, mais Deus abençoa nós. Quanto mais a gente contribui, quanto mais a gente faz na obra de Deus, mais Deus prospera no nosso meio. Foi essa história que ele contou para poder tirar dinheiro do povo. E aí, logo em seguida, ele falou, Irmandade sabe que nós aqui nós não temos dízimo, nós temos coleta. Outros lugares aí tem, e não é bíblico, mas nós temos a coleta. Ou seja, eles dizem que eles não falam mal das outras igrejas, mas volta e meia ficam alfinetando, entendeu? Então tá aqui, eu vou trazer o Douglas. Boa noite, Douglas, tudo bem, querido? E o irmão Jonas também, sejam bem-vindos. Douglas, fique à vontade, querido. Boa noite a todos, paz de Deus. Boa noite. Amém. Tudo bem com os senhores? Graças a Deus. Então tá bom, bora lá. É isso aí. O irmão Jonas, seja bem-vindo, irmão Jonas, tudo bem, querido? Wesley, pode falar, irmão Jonas. E a todos que estão na live. Eu demorei um pouquinho para entrar aí, porque eu estava buscando algumas informações aí, né? E tive conversando com os irmãos. A palavra da reunião hoje foi 2 de Gálatas. 2 de Gálatas. E o irmão Salvador que atendeu. Não teve nenhum comentário a respeito do irmão Cláudio Marsola, nada, absolutamente nada, né? E foi uma doutrina pesadíssima. Diz que foi uma explicação, uma cobrança muito grande, e foi uma pregação expositiva, mas o Salvador falou tudo que o ministério precisava ouvir, as palavras de quem passou as informações agora, para mim, que eu estava conversando agora. Então é assim, a minha opinião é que agora, como eu conversei aí, foi tudo pro ventilador, tá tudo aí na plataforma, né?
e o povo vai fiscalizar e vai ter uma cobrança. Vai existir uma cobrança aí, né? Então, assim, eu acredito que todo o trabalho dos críticos, a repercussão que teve no meio da Irmandade, por essa situação gravíssima que passa a instituição da congregação, e valeu a pena, na minha opinião, valeu a pena, porque todo o trabalho, ele tem que ser recompensado. Não interessa se demorou, se não demorou, é opinião minha, tá bom? O importante é que o trabalho de todos aí teve um resultado. Não vamos entender agora, no decorrer dos dias, no passar do tempo, o que é que vai acontecer, tá entendendo? Porque as coisas não é feita do dia para a noite, mas hoje, pode ser que demorou, mas eu quero que vocês entendam, na minha opinião, o trabalho dos críticos, finalmente está aparecendo alguma coisa. Se alguém vai concordar ou não, se eles erraram ou não, o importante é que o trabalho teve uma repercussão. Isso é importante. O importante é que haja uma mudança, como diz o povo, antes tarde do que nunca. Porque tem muitos que estão lá, não sabem para onde ir, e assim, nós temos que procurar a melhora de todos, que todos consigam se adaptar no lugar, a fé do povo não pode ser abalada, como muitos já foram, e que realmente possa ter um resultado naquilo que eles falaram, naquilo que eles estão falando, porque agora a cobrança vai ser maior, muito maior. Então, que agora nós temos que dar o tempo ao tempo também para ver o que vai acontecer. O importante é que todos saibam que o trabalho não foi em vão, que as críticas não foram em vão, e que no decorrer do tempo possa haver uma mudança, que na verdade ninguém quer ver a destruição de ninguém, de nada, e que haja uma melhora, porque se tiver uma melhora vai beneficiar todo mundo, e que eles possam repercutir naquilo que foi passado para trás, as pessoas que saíram, as pessoas que foram sentadas, os irmãos do ministério que foram destituídos, tudo isso vai haver uma cobrança em cima da mesa, certo? Agora nós temos que ver se realmente eles vão cumprir, porque pelas informações que eu tive agora há pouco de irmãos do ministério, eu conversei agora, acabei por isso que eu demorei para entrar, estava buscando algumas informações de fonte confiável, que eles saíram de lá com a pulga atrás da orelha, que o negócio vai azedar o pé do frango agora. Então, a minha opinião é essa. Tomara a Deus que aconteça, que realmente haja uma mudança, e uma mudança para melhora. Porque, afinal de contas, se alguém criticou, se alguém falou para ver um resultado. Tinha que aparecer uma hora mais cedo ou mais tarde um resultado, certo? Eu acho que a pessoa que vai na contramão, ele vai, como foram a maioria dos críticos, saudosa memória do nosso irmão lá que faleceu, foi um dos primeiros, né? O trabalho do irmão Ada e de alguns outros, né? Que houve, o povo tem que entender que houve, alguém perdeu o sono, alguém se perturbou, alguém se preocupou, é isso que nós temos que ver. Na minha opinião é essa, nós temos que ver isso, e que haja uma mudança para a melhora de todos, ninguém quer ver a ruína de ninguém. Então eu acho que foi uma reunião proveitosa, pelo que eu ouvi falar agora, conversei com os irmãos, o negócio vai apertar mesmo, Eu espero que realmente haja uma mudança. Eu espero que haja, porque ninguém está aqui para destruir, a minha opinião. Uma dúvida, irmão Jonas, foi 2 de Gálatas ou foi 5 de Gálatas? 2. Foi passado para mim, foi 2 de Gálatas. 2 de Gálatas bate certinho com o que Paulo repreende Pedro, né? Mas foi uma repreensão. Foi uma repreensão sobre... veja bem, eu vou passar alguma coisa aqui para os irmãos. A respeito da soberba, da perseguição, da falsa profecia, das mentiras. Tudo isso foi o que foi falado. Tá entendendo? E coisas mais aí que eu vi agora de pessoa que eu sei que jamais poderia falar, mas falou. Então disse que foi isso aí, sabe? Então, e também tocou naquele ponto. Só para concluir, por favor. Aquele ponto a respeito do que os profetas vêm pregando, os pregadores, a respeito lá de Jó,
de 6 de Jó, aquele versinho lá. Sei. Ai, quem dera que Deus me ouvisse e me desse aquilo que eu espero. E disse que pegou pesado nessa parte aí, porque eles pregam tudo o contrário, porque nessa parte de Jó ele estava pedindo a morte. Ele estava pedindo a morte, né? Ele estava pedindo a morte dele, o fim dele, por tudo que aconteceu. Exatamente. Então, ele entrou nesse detalhe e explicou muito bem para os irmãos. Então, porque tem irmãos aqui que estão colocando que foi 5 de Gálatas. Entendeu? Tá aqui, ó. O Oswaldo, esse irmão aqui colocou 5 de Gálatas, que é a liberdade cristã, entendeu? Então, os irmãos me perdoam, o irmão que falou para mim, ele é do ministério, então ele deve ter errado, mas eu estou passando o que ele falou para mim. Mas depois eu vou consultar, mas se os irmãos todos estão entendendo que foi isso, para mim foi passado 2, mas foi Gálatas e a exortação foi essa e trouxe ele no meio da pregação da palavra, ele foi explicando a situação do texto que a pessoa lê e já vai para o versículo lá, e sem contexto, sem explicação, foi isso. Eu vou fazer o seguinte, é porque assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto desse tipo de coisa. Por exemplo, a pessoa, ela tem um perfil que não tem foto, não tem nome, aí a pessoa tá dizendo aqui, porque ele tá mentindo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui. Não, eu não tô mentindo. Eu tô afastando o que eu falei, não tô mentindo. Essa pessoa que está falando que eu sei muito bem, mas eu vou deixar aqui o link para que essa pessoa entre publicamente e ela exponha o que ela tem de informação, entendeu? Porque eu não vou aceitar que uma pessoa que não tem nome, não tem foto, venha tentar sujar ou depreciar a imagem de um amigo meu que está aqui falando publicamente, entendeu? Então, tá aqui. Entre ao vivo aqui e exponha, por gentileza. Então, vamos lá. O Jonas, daqui a pouco ele vai voltar. Vamos lá. Eu tenho outro tópico aqui, aí eu já vou passar a bola para o Douglas, que é o seguinte. Michael, Pode falar, Douglas. É que eu só me dei boa noite, então, assim, vou aproveitar aí meus 45 segundos do segundo tempo aí. Bom. O Douglas, quanto tempo, hein, Douglas? Você tava viajando, hein, meu filho? Tava na maionese. Então, assim, o que acontece? Eu recebi muita informação hoje do Ministério também. E eu recebi outras coisas, inclusive na hora que o Salvador foi aclamado presidente. Ele foi aclamado presidente. Assim, não foi uma coisa que foi 1, 2 que levantou a mão. Ele foi aclamado presidente. Com isso, eu quero dizer o seguinte. Não estou contente. Vai ter mudança, vai ter isso, vai ter aquilo. Tudo bem. Eu espero que tenha. Por que eu espero que tenha? Porque, como eu falei, eu tenho os meus, a minha família lá, e vendo muito bem, assim, como andam as coisas, assim, perdão, gente, como andam as coisas, eu não gostaria que os meus saíssem de lá. Porque tá tão difícil hoje, tira daqui, põe ali, leva para cá, leva para lá, e eu não quero que os meus saiam. Eu já saí. Então, assim, eu espero que mude, sabendo que talvez vai levar mais 100 anos para colocar isso em prática que foi falado hoje. Essa é a realidade. Eu gosto de ser muito sincero, eu sou duro, mas assim, eu magoo com a verdade. Todos esses tópicos que foram passados aí, tudo isso foi idealizado pelo Marsola, convenhamos aqui, todo mundo sabe disso. Marsola já estava idealizando isso há 4, 5, 6 anos atrás, mesmo que ele errou no púlpito com muitas falas dele. Mas ele já idealizava essas mudanças. O que acontece? Na minha opinião, Marsola levou um golpe. E cabe ao Marsola e à família dele agora abrir a boca e colocar a boca no trombone. Se eles têm alguma coisa para falar, a oportunidade, a hora é agora. Por quê? Porque eu não concordo com essa presidência. Já que era para mudar tudo, tinha que mudar o presidente e o plenário que está lá. Era para mudar tudo. Não adianta vir falar que não, a gente vai ler mais a Bíblia agora e ter um presidente que todo mundo está sabendo das coisas que estão acontecendo por aí. Então, tinha que mudar tudo. E se realmente
o irmão Salvador Bueno, ele é um homem de Deus e que se diz que é guiado por Deus, ele fosse realmente um homem de Deus, ele renunciaria ao cargo de presidente ainda hoje, antes da meia-noite. Ele renunciaria, porque isso está errado. Isso está totalmente errado. Porque isso daí foi ideias do Marsola. E todo mundo sabe disso daí. Então, assim, vai mudar, vai implantar não sei o quê. É legal. Nossa, super legal que vão implantar um monte de coisa. Agora tem mais uma outra coisa. Senhor Salvador Bueno, estou dirigindo aqui, não é para live, não é para o Salvador mesmo. Salvador Bueno, irmão não, porque o senhor não é o meu irmão na fé. Salvador Bueno, quero perguntar, qual é o dia que o senhor vai subir na tribuna do Brás, que já que o senhor é presidente, então o Vaticano é o Brás. Qual o dia que o senhor vai subir na tribuna, ao vivo, e vai pedir perdão pelos 114 anos de almas que foram lançadas lá para fora e não voltaram, estão até no túmulo? Morreram achando que iam ser perdidas. Não adianta vir falar para mim que vai ter estudo bíblico. Não adianta vir falar para mim que isso. Não. Eu quero saber do senhor, que hoje o senhor é presidente. O senhor não foi aclamado presidente? É igual quando o Papa é eleito Papa. Habemos Papa, hoje habemos ancião. Quando é que o senhor vai se levantar e vai se retratar e pedir perdão e fazer com que os seus anciãos, que agora eles vão ter que lhe obedecer. O senhor é o Papa. Os anciãos de todo o Brasil e mundo, porque foi uma reunião geral. Não, foi uma reunião mundial. Foi uma reunião mundial. Quando é que o senhor vai falar para os seus cardeais, para os seus bispos, se levantarem aonde cada um atende e falar, nós estamos nos retratando, porque assim, esperamos 114 anos para Deus vir mostrar para nós que não podíamos jogar ninguém para fora porque o cargo do ministério não é esse, como eu li aqui e falei assim, não é possível. Agora que eles entenderam que o ministério não está ali para isso, agora que eles entenderam que o ministério está ali para apacentar, para doutrinar, sim. Disciplinar, sim. Matar, não. Pode falar, Michel. Douglas, eu vou só acrescentar suas palavras, aí você continua, tá? Tem um tópico que eu recebi aqui, que é o seguinte: o perdão tem efeitos exclusivamente pessoais e não podemos julgar quando ocorre ou não com alguém. Todos são pecadores e necessitam de confissão diária de seus pecados. Somos perdoados porque Cristo é a propiciação e a satisfação da justiça de Deus. Aí eu fico me perguntando o seguinte, Douglas: se eles chegaram no consenso agora que todos são pecadores, eles vão devolver a liberdade de todas as pessoas que eles tiraram a liberdade dizendo que são pecadores? Vou citar aqui mais uma vez, porque assim, eu acho que esse canal já deve estar com o saco cheio da minha fala. Fica à vontade, Douglas. E do que eu vou falar. Espera aí, irmão Jonas. Vocês me desculpem, porque assim, eu recebi a notícia agora há pouco que minha mãe está muito mal. Então, assim, mas quanto a isso eu estou muito em paz, porque assim, só morre quem está vivo. E assim, o que acontece? Voltar à liberdade? Pois é. Eu vou perguntar aqui de dois irmãos. Só de dois irmãos. Eu vou dar nome. Eu vou começar a dar nome. Eu já tinha falado que lá no meu TikTok eu já comecei a dar nome. Eu já comecei a denunciar no meu TikTok com nome. Vocês vão devolver a liberdade do irmão Chicão? Quando e como? Vocês vão devolver a liberdade do irmão José Nicolau? Quando e como? O Omar Cury, que está congregando no Canindé firme, não parou de congregar, mesmo tendo sentado ele como ancião. Quando vocês vão devolver? Tem mais outros? Deixa eu ver. Deve ter milhares, né? São 22 mil casas de oração só no Brasil, né? E no mundo? Pois é. Eu vou falar aqui agora
inclusive as palavras do meu primo que ele me autorizou, tá? Tá lá no Paraná. Poxa vida, minha tia, né? 30 anos, sem liberdade porque cortou as pontas do cabelo. E aí foram devolver a liberdade dela e ligaram para ela. Ó, sua liberdade está de volta. Ela nunca parou de congregar, criou os filhos na igreja, com o marido, só que ela só podia tomar Santa Ceia, ela não podia chamar hino, né? E ligaram e falaram, olha, hoje, a partir de hoje você tem liberdade. Só que o nome dela foi citado no púlpito, que ela não tinha mais liberdade porque tinha cortado o cabelo. Isso estou falando de Paraná, isso estou falando de 30 anos atrás ou mais, porque se foi 30 anos sem liberdade, a liberdade dela voltou a mais ou menos uns 5, 6 anos, então foi muito mais tempo. Meu primo foi lá na igreja e pegou o ancião. Vocês estão pensando que a gente é assim, besta? Foi lá e falou assim como o nome da minha mãe foi citado no púlpito para tirar a liberdade dela, vocês vão subir agora no púlpito e vão dar o nome dela que está voltando à liberdade, ou nós vamos se agarrar aqui dentro da igreja. Ah, mas nesse caso não é legal procurar a lei da terra? Não, é lei eclesiástica. Foi feito lá dentro, é lá dentro que tem que ser resolvido. E aí eu pergunto, e as liberdades que deveriam ter sido tiradas? A Moranguinho da Água Rasa, ah, meu Deus, eu tive que citar ela de novo, puxa vida, será que é porque o irmão Salvador é da Água Rasa, eu tive que citar Moranguinho? Que nunca foi mexido com essa moça, por quê? Nossa, tantas moças que foram jogadas para fora da Água Rasa porque, sei lá, estavam namorando com moços que não pertenciam à fé, mas a Moranguinho, batizada, filha de alguém, pintou e bordou na sala de bate-papo da UOL em 2007, 2008, saiu com quem quis e ninguém pôs a mão, né? As liberdades que precisavam ser tiradas não foi tirada. Agora, aquelas que, assim, supostamente não precisava, foi tirada e não voltaram. E aí eu fico me perguntando, né? Se o saudoso irmão Vitório Angari, inclusive o irmão Domingos Delgado, que a gente conheceu, né, irmão Jonas? Saudoso irmão Domingos Delgado, tivesse o seu genro, né, o genro lá do, enfim, tivesse vivo, e tantos outros. Como será que teria sido essa reunião hoje?